Um mercado que não para de crescer e se tornou um importante nicho de atuação para o corretor de imóveis é a avaliação imobiliária. Mas para se destacar no segmento, é necessário se aperfeiçoar tanto nos aspectos específicos da avaliação quanto a legislação pertinente ao setor imobiliário. Para abordar o tema, recebemos no programa de hoje o especialista em negócios imobiliários, Paulo Quintanilha. Obrigado pela presença, Paulo. É um prazer recebê-lo aqui na TV Cresce Rio. Olá, Caio. O prazer é meu, a oportunidade é minha. É uma satisfação muito grande poder estar participando desse projeto audacioso, mas muito interessante que o CRES está promovendo junto aos corretores. Desde 2015, o CRES-RJ está ministrando cursos de avaliação imobiliária para fins de inscrição no Cadastro Nacional de Avaliadores Imobiliários, o CNAI. Como o senhor avalia essa iniciativa do Conselho? Caio, eu posso dizer que essa iniciativa do CRES é uma posição, uma postura visionária da gestão atual. De comum saber que há uma lacuna muito grande na sociedade brasileira com relação à educação, à qualidade e à oferta de educação. O CRES poder ofertar para os seus corretores a oportunidade de se desenvolver e se capacitar é realmente algo de muito valor. Isso agrega valor não só à carreira do corretor, como um todo, como também para a sociedade. A gente pode falar aí de bem-estar da sociedade à medida que os profissionais estão melhor preparados. Naturalmente, o consumidor ou o público, de uma forma geral, vai ser mais bem atendido. Isso significa bem-estar da sociedade. Falando especificamente do curso de avaliação imobiliária, ele faz parte desse conceito geral de capacitação. Ele agrega valor sobre todos os aspectos para a sociedade e para o corretor. Podemos dizer que a avaliação de imóveis é um segmento que representa ótimas oportunidades para os profissionais da intermediação imobiliária? As oportunidades são muitas e estão relacionadas ao nível de investimento que ele faz nessa nova carreira, por assim dizer. Ele pode trabalhar de maneira esporádica, respondendo a chamados que acontecem de maneira voluntária, pelo fato de ele fazer parte do cadastro de avaliadores, como também ele pode ter uma atuação muito mais decisiva, entendendo a avaliação de imóveis como um novo negócio, em que requer investimento, em que requer mais estudo, mais aprofundamento. Eu dou como exemplo o momento agora do novo Código de Processo Civil brasileiro. Ele traz muita novidade para o processo da avaliação, muita oportunidade também, mas requer do corretor que deseja tramitar nessa área do judiciário um empenho, uma dedicação maior, com atualização, com mais estudo, com mais cursos. Ou seja, a gama de oportunidades é enorme, depende da vontade do corretor de aprender e crescer. Paulo, explica na prática como é que é a rotina do avaliador imobiliário. Então, essa pergunta ela se relaciona com a anterior, de certa forma, né? Depende do nível de interesse, do nível de investimento que ele faz nessa carreira. Se ele for um corretor que tem a intenção de atender esporadicamente esses trabalhos que, de certa forma, chegam espontaneamente para ele, é uma rotina mais tranquila. Na medida que ele tenha um interesse em explorar esse potencial mais abrangente da avaliação imobiliária, ele passa a se tornar praticamente um empresário da área. Lembrando sempre que o lado empreendedor do corretor ele tem que estar sempre desperto, tem que estar sempre provocado. Essas oportunidades estão à volta dele a todo momento. A capacidade dele de empreender, de enxergar e se dedicar a essas oportunidades é que vai fazer a grande diferença. Então, respondendo mais diretamente à sua pergunta, a rotina dele se passa, inicialmente, a gente pode separar em 3 etapas. Sempre muito estudo, sempre muita dedicação ao estudo. Segundo, é a divulgação do trabalho que ele faz, a prospecção de novos negócios, né? As coisas não acontecem sem se movimente. E terceiro, a própria produção mesmo dos pareceres ou dos laudos, que envolve uma gama de trabalho relativamente extensa, começando pelo relacionamento com o cliente
que o contrata, passando pelo processo de vistoria dos imóveis que estão sendo avaliados, os imóveis da amostra também muito cuidadosa. Depois a produção do laudo, observando toda a metodologia que é indicada pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, enfim, a produção do laudo em si e, por fim, a finalização do trabalho junto ao seu cliente, né? Mas, resumindo, são essas 3 etapas importantes da rotina do avaliador. O que a tabela de honorários aponta em relação à remuneração de uma avaliação de imóveis? Caio, eu imputo à tabela uma referência para o trabalho do avaliador. Mas, na verdade, esse é um trabalho extremamente complexo e diverso. Ele pode partir de uma simples avaliação a uma avaliação que envolva muitos métodos, muitas análises, muita pesquisa. E o preço cobrado tem que ser compatível, condizente com a complexidade que o corretor se envolve com o trabalho. Então, parte de uma tabela de referência, que é essa do CREASE, mas tendo em vista sempre que os ganhos são proporcionais ao trabalho que ele desenvolve. Ou seja, as oportunidades de ganho são muitas e praticamente ilimitadas. Né? Paulo, explique como funciona a atuação do corretor de imóveis ao ser nomeado pelo juiz como um perito ou um assistente técnico. Bom, o perito, que nesse momento passa a ser um perito judicial, né, nomeado um perito judicial, ele tem que ter em mente que ele é, a partir daquele momento, totalmente escravo do calendário e do relógio. A principal preocupação dele é cumprir os prazos legais processuais, aqueles que são determinados pelo juiz e aqueles que já estão previstos em lei. Essa é a principal preocupação dele. No mais, conhecer com bastante aprofundamento as minúcias do processo judicial, que são muito particulares. Os trâmites processuais, os trâmites junto ao judiciário têm certas peculiaridades que requer bastante atenção por parte do perito. No mais, a produção do instrumento em si, do documento de perícia, é muito similar ao extrajudicial. É seguir a metodologia que é recomendada pela BNT, seguir o padrão técnico. A tratativa junto ao juiz é que é diferente da tratativa junto a uma pessoa jurídica ou uma pessoa física. Tem toda uma forma, um modus operandi particular. Mas o trabalho é muito similar. O técnico que acompanha o processo, ele é menos exigido nesse processo todo, mas a ele também é exigido que ele conheça toda a tramitação do processo e todo esse modus operandi da justiça. Para finalizar, deixe um recado para o corretor de imóveis que está nos assistindo nesse momento. Estudem, aproveitem essa oportunidade que vocês estão tendo. Se são bons, transformem-se em ótimos. Se são ótimos, sejam excelentes. O dinheiro, o resultado financeiro, fatalmente virá. É consequência de todo esse esforço que vocês fizerem. E a realização profissional, que é muito importante também, vai acompanhar. Então eu posso dedicar a vocês a bons estudos e excelentes negócios. Paulo, obrigado pela presença e pelas informações passadas aos corretores de imóveis neste programa. O prazer foi meu. Sempre que precisar, estarei à disposição do CREASE. Corretor de imóveis, a sua participação é fundamental para o crescimento da TV Cresce Rio. Envie um e-mail para o endereço que está aparecendo aqui embaixo da tela com sugestões de temas para que possamos abordar aqui no programa Mala Direta. Aguardo seu contato. Um grande abraço e até a próxima.